Imagina se você quer começar a vender um simples adesivo ou um chaveiro do seu jogo favorito para demonstrar aquele amor ao jogo e de quebra te dar um pequeno dinheirinho no caminho. Pô, é legal, né, a ideia? Mas tipo, isso pode te render um processo de milhares de reais. Bom, atualmente essa linha de ser um artista e um criminoso ficou bem tensa. Hoje eu vou te mostrar quem são as empresas que amam o seu trabalho e quem são as empresas que querem destruir a sua lojinha com um processinho, o seu amiguinho. Bora pro papo, gente. Bom, Lanturi aqui, gente. Vamos lá. Vamos começar com quem deu ou tenta dar aquela aula de comunidade com comunidade. Estou falando da Royoverse ou MiHoYo para os mais antigos. Eles têm um guia oficial que é o sonho de qualquer artista que está iniciando. A regra ali é clara. Você pode vender até 200 unidades ou até de um produto artesanal seu, de um adesivo, de um pôster, até de repente de uma camisa, de qualquer produto deles. Genshin, Star Rail, Lovely Deep Space, entre outros. Sem pedir licença nenhuma, tá liberado, entendeu? Mas é aquele negócio, você me pergunta o porquê disso. Porque que pra eles isso é uma propaganda gratuita. Eles entendem que o seu chaveiro, o seu item que você está vendendo, mantém um hype do jogo vivo. Mas, é claro, tem aquele porém, para você poder ficar esperto. Se você tentar fazer algum tipo de boneco, action figure 3D, entendeu? Já que hoje em dia no mercado você consegue comprar uma impressora 3D por um preço bem acessível. Aí você pega o modelo da internet, baixa, imprime, depois pinta para poder comercializar, entendeu? Ou de repente você passar das 200 unidades, aí, meu amigo, o papo muda completamente. E o jurídico pode aparecer na tua porta. Bom, ou você pode arriscar, né? Ficando nessa zona cinza, sabendo se um dia vai aparecer ou não aquele negócio. Agora, do outro lado do ringue, temos a Nintendo. Com eles, o buraco é bem mais embaixo, entendeu? Oficialmente, a Nintendo não permite que você comercialize nada. Para eles, qualquer tipo de venda dilui o valor da marca. Você pode até ver artes aí de Zelda, de Mario em eventos, entendeu? Mas saiba que tecnicamente você tá no radar, entendeu? É aquele negócio, deu algum hype, de repente algum influenciador ou alguém tirou uma foto e colocou na internet, nos Reddit da vida ou no X, já era, entendeu? Pode ter aquele risco de chegar aquela cartinhazinha pra você. Que é porque eles são famosos por mandar aquele cease and desist, ou a ordem de parar, sem aviso prévio. É tipo aquela empresa que valoriza o controle absoluto sobre a criação. Aí, como eu falei antes, né, se a Royoverse ela é amigável com o criador, a SEGA pode ser a sua melhor amiga. Os caras são um exemplo, são o maior exemplo de que quem não pode com eles, se junte-se a eles, né? Eles só não permitem a criação de material por fãs, como incentivam a criação de jogos pela comunidade. Alguém aí se lembra de Sonic Mania? Ele foi feito por fãs que a SEGA contratou. E hoje em dia, eles continuam sendo a empresa que mais segura que você pode criar e vender a sua arte sem ter um processo, sem ter um medo de acordar com um processinho na tua porta. Mas aí que tá, muita gente confunde a Nintendo com uma mais rígida, né? Mas na verdade, a Pokémon Company, ela é ainda mais brava. Eles têm praticamente cães de guarda de IP atualmente rodando toda a internet. Eles intensificaram essa caça em marketplaces como Mercado Livre, Shopee, Etsy. Se você começar a vender muitos itens de Pokémon,
Mesmo que a arte seja sua, entendeu? Você foi lá, criou deles. É certeza que um dos robôs deles vai te derrubar. E eles praticamente não querem nenhuma concorrência com as pelucas e as cartas oficiais deles, entendeu? Sem negociação nenhuma. Mas, para poder fechar aqui o balão aqui, se você quer vender em evento e dormir tranquilo, vou te passar 3 dicasinhas de como passar, ou pelo menos tentar passar batido, né? A primeira, esquece questão de logo. Nunca use o logo oficial do jogo ou da empresa. Usa sua arte, sua fonte, seu estilo, entendeu? Já que você já se prestou a criar a sua arte, dá uma variada também, entendeu? Tenta sair do oficial do jogo. 2. Cara, foge do industrial, velho. Produzir 10 adesivos, 50 pôsteres, mais 5 camisas. Olha, 2 bonequinhos ali. É hobby, tranquilo, de boa. Mas agora você mandar fabricar 500 camisas numa fábrica, fazer 2 caixas de pôsteres ou do adesivo, cara, felizmente é pirataria, velho. É chance de o processinho seu amiguinho é grande chegar na tua casa. Por fim, a terceira dica. Coloque produto feito por fã, não oficial. Isso mostra que você não quer enganar ninguém. Entendeu? Eu vejo muitos sites aí com o nome de Royoverse Merch, Honkai Oficial e por aí vai, contando que a pessoa acredite e comprando, gerando dúvida. Mas lá no finalzinho do site coloca lá, não oficial. Aí se a pessoa não presta atenção, já era, né? Mas e aí? Qual dessas empresas você acha que tem a postura certa? Você prefere a liberdade da SEGA? Aquela autorizaçãozinha com regras declaradas como a MiHoYo ou a Royoverse? Ou o chicote estralando da Nintendo, da Pokémon? Comenta aqui embaixo pra gente poder debater. Se o vídeo te ajudou, deixa o like aí para fortalecer o canal, né? Valeu, povo! Até a próxima!